privilégio de abrirmos a nossa Bíblia e termos também a graça de termos ela explicada e aplicada às nossas vidas. Então, convido os irmãos aqui, abramos as nossas Bíblias, no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Abra sua Bíblia física ou seu dispositivo móvel. É importante você que pode, enquanto está no culto, na adoração ao Senhor, você colocar no modo avião seu celular, para que não venha roubar a sua atenção, o zap aí não venha apitar, ou alguma outra ligação, de repente. É difícil, né? À noite as operadoras não ligam, mas de repente um número aí que venha ligar e atrapalhar nosso momento de adoração ao Senhor. Ou você que não pode, você deixe no silencioso, para que assim possamos estar reverentemente diante do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor, Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, quis calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, palavra inerrante, palavra que não é atualizada por ninguém, mas que a tudo atualiza, palavra que é fonte de vida, palavra que é lâmpada para os nossos pés, palavra que nos traz aquilo que nós verdadeiramente mais precisamos nessa vida, palavra que nos conduz a Cristo, teu Filho, palavra que nos conduz ao Senhor. Ó Pai, diante da tua gloriosa palavra que estamos. Ó Senhor, eu rogo ao Senhor pela minha vida, um simples homem como qualquer outro homem, que carece da tua graça. Eu rogo ao Senhor, Pai, que me abençoe, para que eu possa ser fiel à tua palavra, para que eu não venha pregar, Senhor Deus, aquilo que está fora do teu querer e da tua vontade. Eu oro, Senhor Deus, por mim e por toda essa congregação, toda essa igreja do Senhor. Dá-nos um coração, ó Pai, com uma terra receptível, Senhor Deus, para produzir os frutos que venham, ó Pai, daquilo que a tua palavra realiza nos nossos corações, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti e para testemunharmos o Senhor em meio a esse mundo mau. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai amado. Amém. Amém, meus irmãos. É impressionante a trajetória de muitos homens de Deus ao longo da história da igreja. Mas, de modo especial, nós gostaríamos de pensar um pouco sobre o legado de João Calvino, ao qual muitas vezes, quando nós pensamos sobre João Calvino, nós nos lembramos das institutas da religião cristã, dos seus livros, dos seus comentários que ele escreveu, todas essas coisas que vieram para abençoar a vida da igreja, não apenas naquele período ali da reforma, mas até hoje a igreja do Senhor Jesus continua sendo abençoada pelos escritos desse homem. Mas é interessante não apenas aquilo que a sua caneta ou a sua pena escreveu, mas o seu próprio testemunho de vida, a maneira como esse homem viveu de maneira piedosa, em temor ao Senhor, confiando no Senhor, mesmo quando se levantavam inúmeros inimigos do Evangelho contra ele, muitas das vezes comemorando a sua morte, e não poucas das vezes tentando de fato matá-lo.
E ele chega mesmo a dizer: por companhias, por esquadrões e por ataques individuais, tenho sido invadido por uma turba de inimigo. Na sua cidade natal, em Noyon, os líderes da catedral organizaram uma procissão no meio da cidade em comemoração quando ouviram que um rumor de que ele havia morrido. Então imagine aí a cena. Em outra cidade francesa, outra vez, aconteceu que por mais de 10 vezes as pessoas comemorarem a morte de João Calvino, de tão ansiosos que ele estava, de que de alguma forma ele viesse a morrer. Esse arauto do Evangelho, esse homem, que a única coisa que fez ao longo da sua vida foi testemunhar do Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo. Não obstante os inimigos que o perseguiam, esse homem era um homem também pobre. Por isso o Papa Pio chegava a dizer dos seus perseguidores de que a força daquele herege veio do fato de que o dinheiro para ele nada era. E o próprio Calvino chegava a dizer muitas vezes: satisfeito com minha humilde condição, sempre me senti alegre em uma vida de pobreza. E não apenas isso, mas a sua própria saúde física era extremamente debilitada. Esse homem sofria de uma ininterrupta dor de cabeça, de artrite, de gota, de cálculos nos rins. Um cansaço pesava constantemente sobre os seus pulmões. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, perseguições infinitas dos inimigos do Evangelho, perseguindo ele e a sua família, pobreza, falta de saúde, uma condição física de fato debilitada, todavia esse homem continua confiando no Senhor. Ele não se queixa. Em momento nenhum a gente vê uma queixa de Calvino acerca daquilo, dos seus escritos, acerca daquilo que ele testemunha, aquilo que as pessoas narram acerca dele, e aquilo que o sustentou certamente era uma constante e perene confiança no Senhor seu Deus. Por isso nós vemos aqui também diante de nós um salmo que nos conduz à confiança no Senhor. Esse salmo, o salmo de número 131, juntamente com outros 14 salmos, do salmo 120 ao 134, eles são destacados como salmos de romagem. Era quando o povo do Senhor estava seguindo em peregrinação para Jerusalém. Então, em meio aos perigos, eles entoavam cânticos de confiança no Senhor. Eles estavam ali a todo tempo cantando hinos de louvor ao Senhor, nosso Deus. Eles estavam ali em meio aos perigos da jornada, de serem assaltados ou de serem de alguma forma atacados por feras em meio à jornada. Estavam entoando cânticos, esses cânticos de adoração ao Senhor. E aqui o contexto desse salmo é o contexto que nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 24, capítulo 26 e 31, quando nós vemos Davi sendo perseguido cruelmente por Saul, e por diversas vezes Saul o persegue e tenta matar-lhe, tirar-lhe a sua vida. E esse é o contexto desse salmo. E pensando sobre todas essas questões, meus irmãos, nós gostaríamos de refletir sobre o seguinte tema: reflexos de um coração que confia em Deus, ou, se você quer chamar de uma outra forma, atitudes de uma pessoa que confia em Deus. Quais são essas atitudes, ou quais são esses reflexos, aquilo que brota de um coração de uma pessoa que confia em Deus, quando as coisas estão de cabeça para baixo, quando estão enfrentando perseguições, quando estão privados de alguma forma, de alguma coisa da qual tenham necessidade. Qual deve ser a atitude da igreja do Senhor, dos filhos de Deus diante dessas situações? E a primeira coisa que nós vamos notar no texto é de que os reflexos desse coração que confia em Deus são reflexos de um coração que não é soberbo. Veja, mas antes de qualquer coisa, veja o que é que o salmista que ele está dizendo. Antes de falar qualquer coisa, ele, nesse contexto de aflição, ele, nesse contexto de perseguição que estava enfrentando, com Saul na sua cola, com ameaças de morte diante de si, o que é que ele faz? Ele vai invocar o Deus da aliança. Veja que esta é a primeira palavra que é mencionada nesse salmo. Senhor. Ele invoca o Deus da aliança, ele invoca o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está unido com o seu povo e que nada nos pode separar desse pacto que ele tem conosco.
esse pacto que é soberanamente administrado, esse pacto que depende da soberania divina, e a qual o Senhor o preserva. Então ele diz: Senhor, e então começa a se apresentar diante de Deus. Ele começa a derramar o seu coração em oração diante do Senhor. Ele vai apresentar de fato a sua queixa, aquilo que estava afligindo o seu coração, ou a condição da sua alma, aos pés do Senhor. E o que é que ele vai dizer? Ele diz: não é soberbo o meu coração. Veja que esse salmo ele traz uma imagem, né? Primeiro começa no coração, no âmago da alma, naquilo que, no local onde está a nossa razão, onde habitam as nossas emoções. Ele diz: o meu coração não é soberbo. E ele continua nessa imagem, dando uma ênfase naquilo que ele estava dizendo, prestando contas ao Senhor da sua alma. E ele vai dizer: não é altivo o meu olhar. Veja, aquilo que acontece no coração é refletido no olhar, e continua tendo ações em sua vida. Ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Veja qual é a atitude desse homem. O seu coração não é soberbo, os seus olhos não estão se direcionando para aquilo que é coisa elevada, que estava além, digamos assim, das suas capacidades. E os seus pés não estavam se direcionando para essas coisas altivas. E com isso, o salmista nos traz uma lição de um posicionamento do servo de Deus diante de qualquer situação. Precisa ser um posicionamento que não é soberbo, que não é altivo, que não traz consigo um nariz empinado, que não traz consigo uma soberba para que de alguma forma olhe o seu próximo de cima para baixo com menosprezo, com ódio no coração, com ira, com algum sentimento encolerizado, e de alguma forma que venha a desonrar o nome do Senhor. Veja, essa é a atitude do salmista aqui. Ele está nos trazendo um grande exemplo de humildade, um grande exemplo de alguém de fato que está confiando não em si mesmo, de alguém que está confiando no Senhor. Veja, este Davi é aquele que as mulheres cantavam: eis que vem chegando Davi. Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Veja, é aquele que derrotou o gigante Golias. Ele é aquele que estava no campo e veio um urso, e ele tomou a ovelha das garras do urso, e de igual modo das garras do leão. É isso que nós vamos ver no contexto histórico da vida de Davi. Mas ele diz que o seu coração não é soberbo, e que a sua confiança não está em si mesmo, mas a sua confiança está no Senhor. Que grande exemplo de humildade, meus irmãos. O contrário disso, uma vida soberba, é estar vivendo em desacordo com a vontade de Deus, e é estar em uma atitude que ofende ao Senhor, e é se unir com o inimigo das nossas almas. Veja que aquilo que é descrito acerca de Satanás em Isaías 14 e Ezequiel 28, quando muitos comentaristas vão trabalhar nesse texto, vão dizer que o motivo da queda de Satanás foi a sua soberba, foi o seu orgulho. Satanás não pode dizer, como Davi aqui, que o seu coração não é soberbo. Essa é a única coisa que Satanás pode dizer ininterruptamente: que o seu coração é soberbo, que os seus olhos são altivos, que ele anda à procura de grandes coisas. É por isso que ele usurpou tomar o lugar de Deus. E como a palavra do Senhor nos adverte quanto à soberba, certamente esse foi aquilo que conduziu à queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles atenderam a voz de Satanás, quando eles atenderam a tentação de querer ser igual a Deus. Foi o pecado da soberba, do orgulho, de não se manter na condição que Deus os havia criado ali no jardim do Éden. Certamente esse foi também o pecado de Caim, ao matar o seu irmão Abel, tomado de uma feroz inveja e falta de contentamento. Ele levanta a mão contra o seu irmão e o mata. É interessante que Jonas Eduardes, ele diz: raspe a superfície de qualquer pecado, e no fundo você vai encontrar isso. Você vai encontrar o orgulho. O orgulho é algo que se mescla, que se mistura com muitos pecados, E quanto a isso, meus irmãos, nós devemos de fato ter muito cuidado
quanto ao sermos tomados pelo orgulho. O orgulho, de fato, ele se disfarça de diversas maneiras. Uma delas é o orgulho intelectual. Veja, muitas vezes as pessoas, por adquirirem certos conhecimentos, sejam teológicos, ou sejam científicos, filosóficos, seja na área da psicologia, qualquer ciência humana, as pessoas muitas vezes se ensoberbecem, as pessoas muitas vezes menosprezam aqueles que têm um pouco menos de conhecimento do que ele, um pouco menos de conhecimento. E muitas vezes os crentes estão como que querendo prescrutar ou ir até onde o Senhor não nos permite ir. Quando o Senhor nos diz, lá em Deuteronômio 29, é uma advertência para nós termos prudência no nosso estudo teológico. Quando é dito, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Muitas vezes as pessoas, quando se deparam diante das Sagradas Escrituras, querem trazer respostas que a Bíblia não foi escrita com o objetivo de respondê-las, mas tudo aquilo que é necessário para mim, para a sua salvação, para que possamos crer em Jesus Cristo, nos foi revelado. Já nos foi revelado na palavra do Senhor, ela toda, de Gênesis a Apocalipse, nos revela qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vai ter alguns assuntos que nós vamos ter que ter a humildade de dizer: eu creio pela fé, mas eu não entendo de fato em sua totalidade. Assuntos tais quais a doutrina da Trindade. Quem é que vai conseguir, em sua limitação humana, conseguir entender em sua totalidade como são três pessoas em uma só, que não se separam, mas estão unidas, mas que não se misturam, e outras doutrinas mais, da soberania de Deus, da responsabilidade humana, de quando é que ocorrem os decretos de Deus. E muitas vezes surgem discussões que mais fazem as pessoas pecarem, mais fazem as pessoas se irarem contra o seu irmão, mais fazem as pessoas agirem de maneira que vai distanciá-los da humildade que Cristo nos requer em sua palavra. Como Paulo diz a Timóteo: foge das conversações tolas, das discussões que não levam a nada, antes fazem com que as pessoas mais se afastem do Evangelho. Nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa prudência para irmos até onde o Senhor disse que nós podemos ir, para nos satisfazermos com a revelação de Deus que se revela na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. É interessante que nós temos muitos exemplos quanto à soberba espiritual. Um deles é o que nós podemos ver também em 2 Crônicas 26, quando nós vemos ali um relato maravilhoso acerca do rei Uzias, um homem à frente do seu tempo, um homem que elaborou projetos tecnológicos que o deixou à frente de exércitos de outros reis que estavam ao seu redor, porquanto o seu coração se inclinou para buscar o seu Deus. E é dito que ele foi ajudado maravilhosissimamente, até que o seu coração se ensoberbeceu, até que o seu coração se elevou, e ele quis entrar no templo para fazer aquilo que não era próprio, e que não fazia parte do ofício do rei, mas dos sacerdotes. Então ele é coberto de lepra, e é impedido de estar na casa do Senhor, e teve que viver isolado. E veja, o pecado da soberba muitas vezes tem feito as pessoas pecar naquilo que é sagrado, naquilo que é santo. Vejam, quando as pessoas querem reinventar o culto ao Senhor, quando elas querem introduzir no culto a Deus aquilo que Deus não ordena na sua palavra, elas estão fazendo aquilo que Uzias fez, estão agindo de maneira soberba, e estão fazendo aquilo que é próprio daquilo que está unido ao quebrar a lei do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, nos limitarmos como servos do Senhor, e sermos fiéis ao Senhor, e irmos até onde o Senhor nos ordena. Irmos até onde o Senhor nos ordena. É interessante também lá em 2 Crônicas 32, que é dito: mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Veja, muitas vezes as pessoas estão passando perrengue na vida, estão com as coisas mais difíceis na vida. De repente Deus começa a abençoar, o negócio começa a prosperar, e começa a aparecer dinheiro, e as coisas começam a caminhar bem dentro de casa. E aí acontece o que aconteceu aqui com Ezequias: começa a se esquecer de Deus,
coração começa a ficar soberbo. A confiança não está mais no Senhor que fez os céus e a terra, mas está no braço de carne. A confiança passa a ser agora o depósito da poupança lá no banco. E essas coisas passam a ser de fato o seu Deus. E isso é um pecado de soberba. Provérbios 21, versículo 4, nos diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Veja como é forte a qualificação daqueles que se importam de maneira soberba. Lâmpada dos perversos, de pessoas que são perversas. Provérbios 6:16 vai dizer que 6 coisas do Senhor aborrece, que a 7 na sua alma abomina. Coisas que são de fato odiosas ao Senhor. A primeira coisa da lista são os olhos altivos. Olhos altivos, soberba, arrogância, prepotência. Provérbios 16:5: abominável ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Não ficará impune. O Senhor é aquele que concede graça aos humildes, mas os soberbos Ele abate. A sua mão pesa sobre aqueles que se ensoberbecem, sobre aqueles que se acham melhor do que todo mundo, sobre aqueles que o negam em sua vida. É interessante também que nos diz no Salmo 119: repreendeste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. O desviar-se dos mandamentos do Senhor é agir soberbamente de fato, é se fazer maldito. Nós somos benditos do Senhor quando nós atendemos a sua vontade, quando nós nos inclinamos diante da sua vontade. Mas insistir no pecado, insistir na quebra da lei de Deus, é agir como uma pessoa soberba. Ainda lá em Isaías 3,16, o Senhor repreende as filhas de Sião, porquanto se acham soberbamente. E o Senhor ali emite uma palavra de juízo contra as filhas de Sião. Nós temos ainda o exemplo de Atos 12, quando Herodes não dá glória a Deus, e ali imediatamente ele é comido de vermes, ele morre ali imediatamente. Nós temos ainda o exemplo do fariseu e do publicano lá em Lucas 18, quando 2 homens sobem ao monte, e nós vemos ali que um orava de si para si mesmo. A sua oração sequer chegava a Deus, porquanto ele estava extremamente ensoberbecido, uma soberba espiritual. E como isso tem afetado o coração de muitos crentes, como a soberba espiritual tem minado a humildade que está unida ao amor no seio da igreja. E aqueles irmãos que, por passarem um pouco mais de tempo em oração, muitas vezes agem soberbamente, ou porque fazem um pouco mais de uma ou outra atividade espiritual, começam a se achar melhores do que outros, e começam a taxar outras pessoas como se irmãos de fato em Cristo, como se eles não fossem irmãos em Cristo, ou como se quando eles passassem as pessoas precisassem se encurvar diante dele, simplesmente porque ele é uma pessoa que realiza determinadas atividades espirituais. E o Senhor Jesus diz: quem dos homens subiu justificado? Foi justamente aquele que sequer tinha coragem de levantar seus olhos para os céus e dizia, batendo no peito: Senhor, se propicia a mim, miserável pecador. O Senhor Jesus diz: esse subiu justificado, esse subiu justificado para a sua casa. É interessante, pois nós reconhecemos, irmãos, que quem de nós nunca lutou contra o pecado da soberba? Muitos servos de Deus, muitos, para não dizer todos, nós lutamos contra a soberba. Como é difícil quando uma pessoa nos fere, nós nos segurarmos para não revidarmos com ira, com cólera, de maneira desmedida, o agravo que nós sofremos, e como de fato esse pecado muitas vezes nos assola, e que talvez todos nós aqui estejamos lutando contra esse pecado ao longo da nossa vida. Talvez alguns de nós possamos
não consigamos dizer: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas altas, nem coisas grandiosas demais para mim. E o que fazer, irmão, quando nós nos examinamos a nós mesmos, quando nós refletimos acerca do nosso estado espiritual, e nós identificamos a soberba, nós identificamos a altivez de espírito? O que fazer? É orar ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, a ser humilde como teu filho, aquele que, mesmo sendo o Senhor da glória, veio habitar entre nós, lavou os pés dos discípulos, e veio para servir e não ser servido. John Bunyan, o autor do livro Peregrino, um livro que vendeu milhões de cópias, ainda vende ainda hoje, ele passou 18 meses em uma autoacusação diante do Senhor, dizendo: eu sou um pecador, eu sou um orgulhoso, eu sou um pecador, eu sou um orgulhoso. Martinho Lutero dizia: eu em mim mesmo não sou um miserável, sou a própria miséria personificada. Talvez, ao refletir sobre isso, a gente possa fazer nossas essas palavras, e assim como o apóstolo Paulo dizer: miserável homem, miserável mulher que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quão grandes são os meus pecados! Mas nós sabemos de uma coisa: ainda que a nossa alma esteja em ruínas, nós sabemos quem é que pode restaurá-la, e é o Senhor. Ainda que existam coisas que ofendam os olhos do Senhor, que ofendam ao Senhor nosso Deus, nós podemos clamar a Ele, sabendo que Ele pode nos restaurar, sabendo que Ele pode remover um coração de pedra, endurecido, ensoberbecido, que não se dobra diante da Sua palavra, que quer simplesmente se agradar, que quer simplesmente se louvar, que quer simplesmente fazer aquilo que lhe traga coisas que lhe tragam prazer para si mesmo. O Senhor é poderoso para transformar os nossos corações, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, que possamos pensar assim, conforme está escrito em Romanos 12, versículo 13. Nós estamos refletindo sobre reflexos de um coração que confia em Deus. Em primeiro lugar, é um coração que não é soberbo, que de fato ele é humilde. A segunda coisa que nós podemos observar no texto é que o coração daqueles que confiam no Senhor é um coração tranquilo. Veja que é justamente isso que nós vemos aqui no texto. Depois de dizer que ele não andava à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele, ele vai dizer: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Esse pelo contrário pode ser traduzido também como certamente. Ele está, de fato, prestando conta diante do Senhor. E essa expressão aqui, certamente, ou pelo contrário, é uma expressão utilizada em juramento. O que ele está dizendo aqui, olha, é absolutamente certo. É absolutamente certo que eu fiz calar e sossegar a minha alma. É absolutamente certo que eu fiz com que as vozes internas e externas que estavam me influenciando a tomar atitudes soberbas, atitudes altivas, atitudes cruéis, eu fiz calar essas vozes. Veja, Davi teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul. Em uma delas ele corta o manto, em outra, nas oportunidades que ele teve, houveram pessoas que estavam do seu lado dizendo: olha, foi agora que o Senhor te entregou nas tuas mãos do teu inimigo. Mas Davi, ele não vai com atitude precipitada. Davi, ele vai continuar confiando no Senhor. Ora, se foi o Senhor que ungiu por meio do profeta Samuel, se de fato o Senhor o ungiu para que ele viesse a reinar em Israel, o Senhor mesmo haveria de o estabelecer no trono de Israel, e não precisava ele levantar a sua mão contra o ungido do Senhor, contra aquele que foi ungido rei antes dele. Ele não precisava colocar a carruagem na frente dos bois, ele não precisava sujar as suas mãos de sangue. E é interessante quando a gente vai ver o contexto histórico, porque quando ele tem a notícia, lá no primeiro capítulo de 2 Samuel, de que Saul morreu, ele não vai fazer um festejo, ele não vai celebrar a morte do seu inimigo. Veja a condição desse homem que confia em Deus, que o seu temor está no Senhor.
quando ele escuta que o seu inimigo morreu, ele vai rasgar as suas vestes, ele vai prantear a morte de Saul, ele vai de fato ficar angustiado, e isso expressa a sua confiança no Senhor, seu Deus, e de que de fato o seu coração está tranquilo, que o seu coração está sossegado, de que de fato a sua alma não está inquieta, que ele não está com uma crise de ansiedade, que ele não está tomado por sentimentos perversos, que o faça pecar contra o Senhor e contra o seu próximo. John Calvin, comentando esse texto, ele diz: por meio disso, Davi tensionava dizer que havia banido todas as ansiedades que inquieta o homem de ambição, e estava disposto a viver satisfeito com as pequenas coisas. Por isso ele diz: eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma. Veja que é diferente dos homens de ambição, que vivem pensando apenas naquilo que podem conquistar, no dinheiro, e nos lucros, e no crescimento da empresa, e de coisas desse tipo que tomam conta da sua alma, e a única coisa que passa na sua mente e no seu coração é ser grande, é ter muitos seguidores nas suas páginas do Facebook, é de ser o maior na lista dos grandes homens, dos homens mais ricos, dos homens mais poderosos, daqueles que estão em destaque. E é justamente isso que inquieta a alma desses homens. Mas Davi diz: eu fiz calar, eu bani essas coisas do meu coração, eu descansei no Senhor, meu Deus, eu descansei no Senhor. Veja que isso é diferente da inquietação que arrebenta como uma corrente infinita no coração de muitos homens, que desemboca em murmuração o tempo todo. Como a gente vê um personagem que é até engraçado, naquele que virou filme, né? O Alto da Compadecida. A todo tempo, João Grilo está ali, 3 dias de febre, e nem um copo d'água me trouxeram, bife na manteiga para a cachorra. E aquele homem, a gente vê, é um personagem, mas que retrata muitas vezes aquilo que a gente vê por aí. Ele arquiteta a morte da sua patroa, da Dorinha. Vejam, o espírito de alguém que não está com contentamento no Senhor, de que não se satisfaz no Senhor, mesmo em meio a situações extremas, mesmo em meio à pobreza, nós precisamos estar satisfeitos no Senhor. E aquele homem engraçado, pelo menos engraçado lá nos tempos, João Grilo, que ele é meio que um herói, né, na narrativa, na história lá do Orelha de Suassuna. Ele arquiteta um plano para matar Dorinha, né, porque ela não levou um bife também para ele, passado na manteiga. E a gente vê lá no filme, só lendo o livro que dá para saber, quem morre na história é Severino de Aracaju, mas aquela facada ali era para Dorinha, né, pela sabedoria maldosa do João Grilo. Outro personagem que a gente pode ver na cultura popular, né, que retrata um tanto dessa inquietação que os homens sofrem, né, por inquietarem suas almas de fato, ambicionando grandes coisas, é o personagem João Romão, lá do livro Curtiço, lá do Aloysio Azevedo, um homem que passa a vida todinha só para juntar dinheiro, e vive invejando aquilo que o seu vizinho tinha, e não desfrutava de nada daquilo que estava ajuntando. E essa ansiedade na alma desse homem, essa murmuração, essa insatisfação, essa falta de quietude que os servos de Deus têm, em contraste com aqueles que não são servos do Senhor, chegou a ser de uma tal forma que o autor do livro chega a dizer que um desgosto negro e profundo berbou-lhe o coração, e ainda diz que a sua alma ficou completamente azeda. Veja, é assim que as pessoas se encontram quando não conseguem desfrutar daquilo que o salmista está dizendo aqui. A alma fica de fato azeda, a vida é uma tristeza, é uma murmuração, nada presta, quando nós não conseguimos silenciar as vozes que nos instigam para as grandes coisas, ou para aquilo que o Senhor não nos quis dar, para aquilo que o Senhor não nos quis dar. Reflita sobre isso. Muitas vezes, o fato de você não ser rico, de mim e de você, de nós não termos um plano de saúde, talvez, de não termos o carro do ano, e essas outras coisas que
que nos sobrevém muitas vezes, é porque Deus não nos quer dar. E nós não precisamos viver murmurando, inquietos, com a alma ansiosa, de fato a boca não para de falar murmurações, e de praguejar, e de dizer que a vida não presta, que a família não presta, que o trabalho não presta, que nada presta. A boca dos servos de Deus não graças a Deus. Muitas vezes estão passando necessidade e o coração se enche de alegria. Muitas vezes estão passando perseguições. Muitas vezes estão sendo entregues para a morte como ovelhas mudas que não tem pastor. Estão dando graças a Deus. Estão queimando a fogueira como os mártires do passado, devorados pelas feras. E estão entoando os hinos de louvor, de gratidão ao Senhor, de exaltação ao Senhor. Porque eles fazem com que a sua alma fique sossegada. Eles fazem com que a sua alma descanse. Eles depositam a sua confiança no Senhor. Como Jesus em meio a uma tempestade. Os discípulos agitadíssimos, com medo e pânico. A gente vai morrer, o Senhor está aí dormindo. Jesus está lá dormindo. Ele levanta, faz com que o mar se aquiete, o vento se cala, o mar se aquiete, vê a mudança. Ele estava confiando no seu Pai. Assim também devemos nós confiar em Deus, sabendo que na vida, seja na morte, seja na saúde ou na pobreza, seja em qualquer situação, nós somos do Senhor. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que jamais nos abandona, que jamais nos deixará. O Deus que diz que será conosco até os nossos cabelos ficarem brancos, até o último momento das nossas vidas. Nós temos um Deus que não nos abandona. Nós temos um Deus que nos ama com amor eterno. E nada nos pode separar desse amor desse Deus. A pobreza, a fome, a nudez, perigo, a espada, nada nos pode separar, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, você pode calar a sua alma, sossegar a sua alma e se encontrar com uma criança desmamada nos braços da sua mãe, assim como o salmista expressa aqui. É a expressão de alguém que confia em Deus, que depende de Deus, que está satisfeito no Senhor. É justamente isso que acontece com a criança. Uma criança quando mama os braços da sua mãe, ela não espera nem chegar na cama, ela já dorme ali, já vira, fecha seus olhos e relaxa. Assim somos nós, assim é a igreja de Jesus, em meio às perseguições, em meio aos saludos dessa vida, em meio à semente do maligno que se levanta contra a semente de Deus, nós sossegamos. A gente não vai ficar desesperado, a gente não vai, a gente vai sossegar. E a gente vai dar testemunho da nossa fé. Nós iremos fazer calar a nossa alma, sossegar nos braços do nosso Pai Celestial. Como essa criança é minha alma para contigo, assim diz o salmista Davi. Davi estava dizendo que conflitos interiores, de agitações na alma, que o sufocam, que poderiam lhe sufocar, que poderiam lhe estrangular, que poderiam lhe afligir, da ansiedade a qual muitos andam, não sei de alcançar grandes coisas, a aceitação de uma outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, nós não fomos chamados para sermos aceitos, temos o louvor das pessoas, nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor, para descansarmos nele. E no meio de tudo isso, as pessoas muitas vezes vão mentir ao nosso respeito. E Jesus diz: olha, se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais aos seus servos. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Não se iludam. Se disseram coisas terríveis ao meu respeito, se me chamaram de endemoniado, se disseram que era um bebarrão, um glutão, vão dizer acerca de vocês também coisas piores. E ele diz na sua palavra para não andarmos ansiosos, conforme Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. A gente, antes de fazer qualquer outra coisa, a gente vai orar, a gente vai descansar no Senhor, nós vamos nos apropriar daquilo que Jesus também nos diz lá em Mateus 6,
quanto às solicitudes dessa vida, às ansiedades dessa vida. Nós não vamos viver ansiosos pelo que haveremos de comer, ou que haveremos de vestir, porque nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai celeste, que nos conhece e que nos chama pelo nome. O Deus que chama não apenas bilhões, bilhões, incontáveis número de estrelas pelo nome, mas Ele olha para a gente e diz o nosso nome, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Ele não é o Deus que o gnosticismo prega e diz que Ele abandonou-nos. Está ausente dessa criação, Ele continua trabalhando, nos alimentando, nos dando pão de cada dia, suprindo as nossas necessidades, fazendo com que as tempestades se acalmem. Em meio às tempestades, aquietemos o nosso coração em meio às perseguições, o sofrimento, as dores, a pobreza, a doença, que possamos fazer sossegar a nossa alma, descansando no Senhor. Como diz um dos nossos hinos, mete que o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que corramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Possamos sossegar, irmãos, possamos descansar no Senhor, que não venhamos nos irar, ficar encolerizados, mas que venhamos sossegar, aquietar a alma. Dizer, alma, olha, dá um time aí, silêncio. Eu vou escutar ao meu Senhor. Eu vou parar de te escutar. Eu vou parar de dar ouvidos aos teus enganos. Eu vou dar ouvidos à palavra do Senhor e vou sossegar. Então, coração que confia em Deus é um coração que não é soberbo. O coração que confia em Deus é um coração sossegado. O reflexo de um coração que confia em Deus é um reflexo de um coração que está tranquilo no Senhor. Em terceiro lugar, é um coração que tem esperança. Em meio a um mundo que não tem esperança, em meio a um mundo que para ele a esperança morreu, não existe mais expectativa do futuro. É isso que a nossa sociedade vive hoje. A sociedade pós-moderna, para ela, não há mais esperança, não há mais expectativa naquilo que possa vir de algo bom no futuro. Tudo, no final das contas, vai dar em grande nada. Nós estamos sendo conduzidos para qualquer lugar, e não importa. Esse é o pensamento pós-moderno, o filosófico, e que inconscientemente adentra na mente das pessoas, mesmo que elas não tenham conhecimento filosófico mais aprofundado, mas elas estão vivendo assim, sem esperança, sem uma expectativa, sem um futuro. E aqui o salmista dá uma ordem. Aqui o salmista, ele exorta o povo do Senhor dizendo, espera. Ele não está dizendo, por favor, espere. Por favor, por gentileza, você poderia? Não está dizendo, espera. O verbo do texto original está de fato no modo imperativo, está no modo intensivo. É uma ação intensa, uma ordem intensa, imperativa para o povo de Deus dizendo, espera. Mas não é para esperar em qualquer coisa. Não é para esperar, sabe, aquela ilusão que as pessoas dizem. Acredite na força que vem de você mesmo, naquilo que vem, que brota de si mesmo, de você mesmo, porque é isso que vai mudar a sua vida, a sua história. Não, o povo de Deus espera no Senhor. O povo de Deus espera naquele que é o Criador dos céus e da terra. O povo de Deus não está andando sem esperança, mas eles têm uma viva esperança, e a nossa esperança é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Salmo 65, 5. O Senhor é a nossa esperança, Ele é a esperança de Israel, Ele é a sua, Ele é a minha esperança no dia da angústia, no dia da calamidade, em meio às pandemias que sobrevêm à humanidade, que essa não é a primeira. A nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Não está na ciência. Deus seja louvado pela sabedoria que pode dar aos homens para que eles desenvolvam-se cientificamente, mas a nossa confiança propriamente dita está no Senhor. Nós sabemos que é Ele que dá sabedoria aos homens.
E se Ele quiser, de uma hora para outra, Ele faz com que esse vírus suma. Se a gente sequer precisar de uma vacina, Ele é soberano, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Nossa esperança está no Senhor, não está no nosso braço de carne. Maldito o homem que confia no braço de carne e faz dele sua força, faz dele a sua sustentação. Nós não confiamos na nossa intelectualidade, nós não confiamos na nossa sabedoria, na nossa esperteza, nos nossos contatos, porque eu tenho um contato em tal cidade, porque eu tenho uma pessoa que conhece outra pessoa dentro do governo que vai ajeitar a situação e que vai. Não, meus irmãos, nós confiamos no Senhor. E é por isso que nós nos direcionamos a Ele. E é por isso que nós somos exaltados pelo salmista que diz: espera, ó Israel. E nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos o Israel de Deus hoje, espalhados sobre toda a face da terra. Nós somos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Portanto, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. É a palavra de Deus que nos está sendo proclamada aos nossos ouvidos. Grande é a fidelidade do Senhor. Em Romanos 12 nos diz: regozijai-vos na esperança. Nós temos uma viva esperança. Breve Jesus voltará. Breve os céus que agora existem serão enrolados como um manto, e Jesus raiará nas nuvens com poder e muita glória, e fará com que as mazelas desse mundo sejam banidas, para que os homens ímpios que detêm a verdade em injustiça, em mentira, em distorção, eles sejam banidos. O Senhor Jesus voltará para levar a sua igreja. Nós somos um povo escatológico, nós somos um povo que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos dito lá em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Oh, meus irmãos, se a nossa esperança se limitasse apenas a esse mundo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas porque nós temos uma viva esperança, nós podemos viver com alegria e com esperança, com contentamento, com fé, com alegria no nosso coração, mesmo em meio às tribulações. Albert Schweitzer, um dos ganhadores do Prêmio Nobel, ele diz o seguinte: que tragédia não é quando o homem morre, mas tragédia é quando é aquilo que morre dentro de um homem, quando ele ainda está vivo. E é assim que o mundo tem vivido hoje. As pessoas vivem sem esperança. A esperança morreu no coração das pessoas. A esperança morreu no coração das pessoas. Ernest Bloch diz o seguinte: que a esperança nasce da nossa insuficiência. De fato, quem de nós é suficiente para fazer conter as consequências desse vírus? Quem de nós é suficiente para acrescentar um côvado, um centímetro, uma vírgula ao curso da nossa vida? Quem de nós é suficiente para fazer qualquer coisa, para fazer com que o nosso coração ele continue funcionando corretamente, nos dando a próxima batida, com que os nossos pulmões funcionem e com que todas as coisas aconteçam ao nosso redor? Nós somos insuficientes, completamente insuficientes, mas nós temos um Deus que é suficiente. Nós temos um Cristo vencedor, nós temos um Cristo triunfante, nós temos um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E é por isso que nós podemos sair daqui nessa noite com todo o gás, com toda a força do Senhor, com toda a alegria, com a disposição do nosso coração e dos nossos lábios, para dizermos que nós temos uma viva esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. É isso que a gente precisa levar, meus irmãos, para aqueles que estão aí numa situação difícil no meio desse mundo. Eles precisam de Cristo. Seu colega de trabalho,
Não sei qual a sua atividade, ele precisa de Cristo. Se ele não conhece a Cristo, ele precisa de Cristo. Seu parente precisa de Cristo. Muitas vezes as pessoas dizem, fulano precisa ir para a igreja, simplesmente com o objetivo de que ele seja uma pessoa mais moralista, mas é muito mais do que isso. É para que nós tenhamos uma viva esperança, é para que nós caminhemos para a mansão celestial, é para que nós vivamos em meio a esse mundo, mesmo que o mundo desabe, mesmo que o céu seja visto de trevas, mesmo que o chão saia debaixo dos nossos pés, a gente permanece firme, porque a nossa confiança está no Senhor nosso Deus. Por isso não nos iremos ficar atemorizados com as más notícias. Vai ser mais milhões vão morrer, uma nova doença vai acontecer. Nós não estamos preocupados ao ponto de ficarmos ansiosos ou ficarmos com doenças psicossomáticas. Louvado seja Deus. Se Deus quiser que venham coisas, juízos mais terríveis para a humanidade, louvado seja Ele. Como Ele é bom, como o Senhor é bom. Ele humilhou tanto a ciência nesse período de pandemia. Os médicos, muitos deles continuam batendo cabeça um com o outro, dizendo está certo, está errado, e bota a máscara, e tira a máscara, isola, e desisola, e aquela agonia tremenda, aquela inquietação. As nações não sabem o que fazer exatamente. Isso é a providência de Deus mirando as nações que fazem da ciência o seu Deus, a sua religião. Aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, na sua palavra, em Deus, eles não são religiosos, eles têm uma religião, eles adoram a ciência, eles têm um tipo de fé, ainda que neguem, mas eles depositam a sua fé em uma narrativa evolutiva, teórica, não cientificamente provada. Nós temos uma grande esperança. Nossa esperança está no Senhor, o Deus que fez um pacto com o seu povo. Só me iniciou dizendo: Senhor. Que bom, irmãos. Você pode sair daqui dizendo: Senhor. Você pode sair daqui dizendo: Senhor, assim como o salmista nessa noite, dizendo não da boca para fora: Senhor, Senhor, mas dizendo: Senhor, e clamar a Ele por meio de Cristo. Nós podemos tirar muitas aplicações valiosas para nós, meus irmãos, práticas para o nosso dia a dia, como crentes em Cristo, diante desse texto da palavra de Deus. A primeira lição é que precisamos nos arrepender do nosso pecado de soberba, quando afligidos por ele. Vamos pedir perdão, meus irmãos. Eu preciso pedir perdão. Vocês não sabem como o pregador precisa pedir perdão pelo pecado da soberba. Peça também, sempre que necessário, sempre que vê, peça perdão. Muitas vezes é até os pecados da ignorância, né? Tem coisa que a gente faz e a gente nem percebe. O jeito que a gente fala com uma pessoa termina sendo, muitas vezes, uma expressão arrogante, soberba. A gente às vezes passa, nem nota isso. E às vezes isso acontece, a gente precisa pedir perdão pelos pecados que a gente muitas vezes não consegue discernir. Você pode pedir perdão ao seu próximo também. Agiu soberbamente, humilhou um funcionário seu, não sei quem é patrão aqui, se tem, ou humilhou um colega de trabalho, humilhou um parente, humilhou sua esposa, humilhou seu marido, humilhou seu filho. Meus irmãos, quantas vezes eu não peço perdão a Israel? Eu mando 10 vezes, pequenininho, mas eu peço perdão. Quando eu me cedo em algum caramba que eu dou nele, e eu vejo que foi algo errado, eu peço perdão pela minha soberba, peço perdão a Deus também. Faça isso também. Quem sabe isso não vai lhe ajudar a poder dizer como salmista: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não queira também fazer justiça com as suas próprias mãos. Tem alguém que está lhe perseguindo, tem alguém que está lutando contra você, está lhe maldizendo. Bendiga essa pessoa. Não perca tempo dizendo coisa feia não com ela. Não perca tempo ofendendo essa pessoa. Bendigam
os que vos perseguem, abençoe os que vos maldizem, para que sejam semelhantes ao vosso Pai Celestial que está nos céus. Não queira desafiar também aqueles que estão em uma posição acima da sua. Talvez você esteja fazendo um trabalho que está se destacando no seu trabalho, no seu comércio, mas não queira brigar com o outro, não. Vá fazer seu trabalho confiando no Senhor e vá orar a Deus, colocando essa pessoa diante de Deus. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Alguém lhe ameaçou de morte, não vai querer matar, não. Entregue nas mãos do Senhor e tenha certeza de que o Senhor cuidará de você, o Senhor cuidará da tua casa, o Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída. Silencie as vozes internas e externas que lhe incentivam a agir soberbamente, a viver em ansiedade, a viver em murmuração. Diga, não vou escutar essas coisas, não. Essas coisas podem até entrar por um ouvido seu, mas faça com que saia pelo outro. Não dê crédito a essas coisas. Dê crédito à palavra de Deus. Observe o testemunho da palavra de Deus e aquiete a sua alma. Faça sossegar como uma criança nos braços da sua mãe. Não queira puxar o tapete das pessoas. Não retribua mal com mal. E espere no Senhor. Creia em Jesus para desfrutar da verdadeira esperança. Pois sem Jesus não há esperança para nenhum de nós aqui. E não haverá para aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora. Não haverá a menor esperança para qualquer pessoa a partir de Cristo. Portanto, venha e você poderá ter um coração humilde. Venha a Cristo e você poderá sossegar a sua alma. Ele é suficiente para fazer com que as ansiedades da sua alma sejam banidas. Venha a Cristo e você poderá ter esperança para viver em meio a este mundo mal. João Calvino, a quem nós iniciamos falando na mensagem de hoje, que sofreu perseguições diversas, era um homem que tinha poucos recursos financeiros, um homem doente. Ele comentando esse salmo, para encerrarmos a mensagem dessa noite, ele diz o seguinte: temos de ser contentes com o que Deus nos designou, temos de ser moderados em nossos desejos, evitar envolvimentos em empreendimentos temerários e limitarmos alegremente a nossa própria esfera, em vez de tentar grandes coisas. O Senhor nos abençoe.